Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre a maior regra da narrativa, inclusive a única regra que eu acredito, porque eu não sou alguém de regras no modo geral na vida, e quando começam a falar muito de regras de narrativa, regras para construir uma história, eu já fico um pouquinho assim com o pé atrás. Porque existem excelentes histórias que não seguem essas fórmulas de bolo que tentam oferecer por aí, tá? Mas tem uma regra muito específica, muito simples, que essa regra eu acredito que ela faz muita diferença na hora que você lê um livro, sabe? Na hora que você lê qualquer coisa, na verdade. Então, no caso, é disso que eu vou falar hoje, porque eu tenho percebido vários livros que acabam pecando nesse aspecto, né? E eu mesmo tenho uma história meio pessoal com esse erro que eu já cometi, logicamente, né? Então, esse vai ser o assunto de hoje. Mas antes de mais nada, confere esse conteúdo até o final. E se você gostar dele, clica no joinha. Se você achar que esse conteúdo merece sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo também, envia na rede social, tá? Então, eu vou falar assim, como que eu aprendi de uma vez por todas essa regra? Foi quando eu estava na Bienal do Livro 2015, provavelmente, e eu estava com a minha mochila, eu estava entrevistando um monte de autores, né, e editores também, e eu estava com uma pasta com o prólogo do meu livro, sabe, e alguns textos assim que eu apresentava para algumas pessoas, né, depois de entrevistar. E nessa eu mostrei esse livro para o Guilherme Desvalde, da editora Jambô, que é uma das minhas editoras favoritas do Brasil, sabe? E eu falei, cara, vocês estão recebendo originais, você quer dar uma olhadinha? Aí ele pegou, ele sentou, ele leu metade do texto, sabe? E cara, não, pra mim, que eu não era assim, um autor ainda publicado, sabe? Eu tava ainda nessa batalha de buscar uma editora. E ter metade do meu texto lido por um editor-chefe de uma editora que eu admiro, sabe? Isso foi muito importante para mim. E ele começou assim, a sublinhar alguns pontos. E no final, quando ele leu metade, ele virou para mim e falou: Bernardo, seus textos têm esses pontos aqui que você pode melhorar. Alguns pontos, por exemplo, ele mostrou: aqui você foi redundante, tá? Se você falou isso, não precisa falar aquilo junto. Aí mostrou. Mas um ponto assim, que ele falou que me marcou muito foi que é a regra, tá? De mostre, não explique. Show, don't tell, que é como fala em inglês. E por quê? Eu dava uma descrição, era mais ou menos algo tipo, o personagem ele tinha uma aparência demoníaca, ele tinha o cabelo assim, o olho assim, os dentes assim, e eu dava a descrição. Eu explicava primeiro e mostrava depois. Eu dava a impressão que passava ali, né, aquele personagem, e depois eu explicava por que ele dava essa impressão. E esse que é o único erro, assim, que eu acho que é cabal, sabe? Você pode querer narrar sua história de várias formas diferentes, mas se você, na hora de descrever ou um personagem, ou uma ação, ou uma sensação, você peca ao falar, então o personagem sentiu medo, né? Ele suou frio e ele teve a tremedeira incontrolável. Cara, fala primeiro do suor frio, fala primeiro da tremedeira incontrolável e depois você conclui com medo, tá? E eu vou explicar a ciência, tá, por trás desse erro e por trás dessa regra, que eu acredito que é a única regra, assim, que é máxima, que é invariável, tá? Que é indiscutível. Se você explica primeiro e mostra depois, o seu texto está perdendo qualidade. Então, para você não voltar a cometer esse erro nunca mais, me escuta até o final, tá? E a propósito, quando o Guilherme Desvalde entregou de volta, né, o meu texto, falou comigo, me deu o feedback dele, foi tipo o melhor não que eu já recebi na minha vida, porque é óbvio que eu queria ser publicado, mas não foi um mero não, sabe? Ele se prestou a ler o meu texto
por um instante, né? E hoje em dia, diga-se de passagem, esse texto que ele leu, que é o prólogo do meu primeiro livro, é muito elogiado. Muita gente fala, nossa, que cena de ação, nossa, que começo, né? Poderoso que eu botei na história. E em parte disso, né, foi aquele feedback que eu recebi lá atrás e que depois me ajudou a revisar o meu livro inteiro depois daquele ponto. Então eu sou muito grato àquele momento. Enfim, então por que a gente comete esse erro? Vamos entender primeiro por que a gente erra, tá? Não basta eu te falar o que fazer, né? Já falei, né? Mostre, não explique, né? Mas por que você tem essa mania horrorosa de explicar, né? Em vez de mostrar? E basicamente a gente, por questão até dissertativa, tá? Como a gente é até ensinado a escrever no colégio mesmo, a gente tem a mania de introduzir o assunto e depois elaborar sobre esse assunto, né? A gente estuda tipo tópico frasal, que eu acho que é uma coisa muito importante que todo escritor deveria saber, inclusive. Mas a parte de você introduzir primeiro e explicar depois é o contrário na narrativa, tá? Você tem que explicar, né, e concluir, sabe? Sem introduzir algo. Então, eu falei já do medo, quero pensar aqui em um exemplo diferente, mas se o personagem, por exemplo, se machucou, né, bater com um carro e machucou a perna, machucou a cabeça, né, numa batida de carro, por exemplo, na cena. Não cabe você falar logo de cara, ele estava todo machucado, né? E aí você começa a falar, ele estava sentindo uma dor na cabeça porque ele bateu com a cara no volante e a perna dele ficou de mau jeito, torceu e tá doendo muito, né? E ele sentiu uma costela ali fora do lugar. Você primeiro descreve, tá? E depois você fala que ele estava todo machucado, né? E aí é até melhor você botar pontos específicos, né, das sensações que a cena passa e depois você concluir, cara, ele basicamente estava sentindo dor no corpo inteiro. E faz sentido ele sentir dor no corpo inteiro, mas você perde muita força, né, quando você começa por isso, né? E por quê? Sabe? A gente erra por causa disso. A gente tem essa mania de introduzir primeiro e elaborar depois, tá? Mas por que a gente tem essa mania, né? Além de ser habituado, né, a ter essa construção textual. Além disso, tem também a questão de que quando a gente bate o olho em uma cena, a gente tem a sensação logo de cara. A sensação que nós sentimos quando a gente observa o mundo real é muito rápida, né? Pra você ter noção, o nosso cérebro decide se ele confia ou não na pessoa em questão de segundos. Segundos você já está propenso a confiar ou desconfiar de uma pessoa. Isso é científico, tá? Mas a questão os nossos olhos e nossa mente captam inúmeras informações e processam muito rápido, né? Por isso que a gente conclui tão rápido, né? E é natural concluir de modo rápido. O ponto você quer passar essa sensação para o seu leitor. Mas é muito diferente você bater o olho. É por isso que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É por isso. Porque você bate o olho para essa informação e o seu cérebro já concluiu já. Mas para você levar alguém a essa sensação, você não pode já chegar na conclusão, sabe? Porque como que é a mesma coisa, tipo, como é que você decide ver um filme? Sabe, você lê a sinopse do filme, você vê o trailer do filme, sabe? Ninguém chega pra você e fala, olha, esse filme aqui, ele tem cenas legais, sabe? Esse filme aqui, no final desse filme, o mocinho morre. Não é assim que você toma a decisão de ver um filme, de ler um livro, de nada. Se eu quero te convencer a algo, sabe? É por isso que eu falo pra você, ver meu vídeo até o final, pra você tirar suas conclusões, sabe? Eu não posso te pedir pra dar um like logo antes do conteúdo, porque eu preciso de apresentar o conteúdo primeiro, para você decidir se vale a pena, né? Então eu falo no começo por causa disso, pra gente junto construir uma linha de raciocínio. Isso se aplica a tudo. Percebe? Sempre que você quiser convencer alguém a algo, né, você vai argumentar, né? E você vai levar a pessoa a concordar com você
através da argumentação, mas não da conclusão. As pessoas que chegam já concluindo, elas são pouco persuasivas, né? Porque elas não conseguem o que elas querem. E você pode perceber ao seu redor, né? Quantas pessoas simplesmente querem impor o que elas querem ou querem só pedir sem te convencer, e elas conseguem ou não conseguem o que elas querem com você. Enquanto que as pessoas que se dão o trabalho de conversar, de explicar, de mostrar o lado delas, mostrar porque o lado delas é favorável a você, mostrar que você tem a ganhar com isso, né? E aí a pessoa te convence a seguir o caminho que ela quer que ela siga, sabe? Então, a gente conclui muito rápido. Mas pra gente convencer a pessoa, a gente precisa elaborar, tá? Então, quando você quer passar uma impressão ao leitor, você também precisa construir essa impressão e não jogar essa impressão. Então, é isso que você tem que pensar, tá? Você tem que pensar na impressão que você quer causar no leitor e você tem que construir essa impressão em vez de só entregar essa impressão ao leitor. Esse que é o pulo do gato de toda essa questão aqui que a gente está debatendo, tá? E para causar a sensação que você quer no leitor, você tem que mostrar primeiro e explicar depois, né? É válido você explicar a situação, explicar as sensações, é válido explicar, mas só depois de mostrar, né? É passar as sensações, passar o feeling primeiro. Isso que é o fundamental. Acho que o maior exemplo disso é quando você quer falar que uma pessoa é bonita ou atraente, porque a maioria das histórias tem algum ponto em que o personagem bate o olho no outro ou na outra e acha vislumbrante, acha assim magnífica aquela pessoa, sabe? E se eu falar, nossa, era muito linda ou muito lindo, sabe? Era charmoso, charmosa, isso não diz nada, né? Eu acho sinceramente broxante ler, sabe? Ah, nossa, como era linda. Tipo, sabe? Ah, nossa, era a pessoa mais linda que eu vi na vida. Esse tipo de descrição é muito porco, sabe? Me frustra muito ler isso. Não, tipo, não rola, só não rola, tá? E a questão é essa. Acho que esse é um exemplo muito claro, né? Porque a gente passa por isso todo dia, sabe? Todo dia que você anda na rua, você vai ver pessoas que você vai achar atraentes ou não, sabe? E você vai decidir se aquela pessoa é atraente muito rápido. Você vai bater o olho e vai achar ela atraente ou não, sabe? Isso é simples, né? Isso acontece muito na narrativa, tá? Então o exercício é assim, pensa na pessoa que você acha atraente. E pense em por que você acha atraente primeiro, tá? De novo, né? O seu cérebro captou os pontos que achou harmônicos na pessoa, os pontos que achou sedutores na pessoa. A sua mente vai captar isso muito rápido e você vai concluir, tá? Mas quando você vai explicar para o seu amigo ou para sua amiga o que você viu de demais naquela pessoa, você vai falar, ela é diferente, ela se veste de uma maneira que eu gostei, sabe? A pessoa usa um perfume que eu gostei. Quando você vai justificar o que você sentiu para um amigo ou amiga, né, um parente, alguém, você vai argumentar, né? E aí, por quê? Porque a pessoa pode chegar pra você e falar, mas eu não vi nada demais nessa pessoa aí. Né? Você fala, mas eu vi por causa desse meu ponto de vista. E aí você meio que tenta vender, né, a sua impressão pra pessoa, sabe? E é isso que você tem que fazer com o seu leitor. Você tem que justificar antes de mais nada. Tem que mostrar primeiro pro leitor, tá? Então você, no caso, né, de uma pessoa que é bonita, você fala, eu vi os olhos da pessoa, vi o formato do nariz, o formato dos lábios, né, o estilo do cabelo da pessoa. Você fala, você constrói, que aí você constrói junto do leitor aquela imagem mental que você quer induzir a ele. Esse que é o ponto-chave aqui, ok? O equivalente a isso é quando você está vendo um filme, sabe? E aí entra um personagem, uma personagem, e aí rola um slow motion, né? Quando rola esse tipo de close, esse tipo de apresentação mais detalhada, é porque o filme quer, né? O filme, a série, quer que você repare em algo específico, né? E aí é que nem no Matrix mesmo, tem a cena em que tem um monte de gente passando no meio da rua, que o Morpheus está explicando a Matrix pro Neo, e entre todo mundo passa uma mulher de vermelho, né? E essa mulher de vermelho destaca, porque todo mundo tá com roupa meio cinzenta, meio preta, meio monocromática. Quando passa uma mulher
de roupa vermelha, aquilo se destaca na cena, e quando o Neo olha para ela, rola um breve close nessa pessoa, que é pro espectador prestar atenção nela. Ou até mesmo quando, por exemplo, aparece um personagem ou uma personagem e a cena começa a dar focos em alguns pontos específicos daquele personagem, tá? Que é para você prestar atenção naqueles detalhes. É quando a cena entra numa pessoa bonita e aí dá um close nos olhos dela, dá um close na boca, no sorriso da pessoa, né? Dá um close na roupa, né? Geralmente mulher vai estar usando um vestido, talvez um decote, né? Um homem pode estar de terno e gravata, ou pode estar sem blusa e aí dá um close no peitoral, no abdômen do cara, sabe? Isso acontece muito também quando tá saindo da água. O personagem saindo da água é a coisa mais clássica que tem, né? Dá aquele close da água escorrendo na pessoa, sabe? E essa técnica é usada para apontar. Olhe para os olhos dessa pessoa, olhe para a boca dessa pessoa, olhe para o corpo escultural dessa pessoa, seja homem, seja mulher. E a partir daí, quando você vê essa pessoa em outra cena, né, interagindo com outro ambiente, você já vai ter esses detalhes já grudados na sua mente. Você vai passar... Às vezes os atores são todos... Geralmente os atores são todos, né, a maioria atraentes, a maioria são assim pessoas bonitas, mas aquela história precisa destacar, né, os atributos de um dos personagens ou uma das personagens, e a forma que faz ele se destacar na sua cabeça é justamente dando essa apresentação mais detalhada e focando nos pontos que quer que o espectador foque. E é isso que você tem que fazer na sua história, para qualquer cena que você quer dar destaque. Se você quer destacar a beleza de uma personagem, não fala, nossa, era um homem lindo, uma mulher linda. Mostra porque é linda, porque é lindo, e no final você conclui. Era uma beleza exótica, ou era uma beleza assim singular, né? Ou era o maior exemplo de beleza daquele tipo de pessoa, sabe? Daquele arquétipo que você quer apresentar, sabe? Tem um monte de elfo na história, os elfos têm olhos e cabelos de um jeito, mas essa pessoa era aquele elfo era o maior exemplo assim de simetria, de harmonia, de perfeição que aquele povo pode chegar, por exemplo, mas mostra primeiro, né, em vez de só falar, em vez de só chegar e falar, era o ideal, né, que você pode esperar desse tipo de beleza, sabe? Era o elfo mais lindo dos elfos. Não, isso não basta. Diz que tem realmente daquele tom de azul dos olhos, sabe? Da simetria impecável do sorriso, por exemplo. E aí você conclui, tá? A mesma coisa, os outros exemplos que eu citei, né, agora, concluindo, né, agora que eu te expliquei em detalhes, vamos concluir. Se teve uma batida de carro e o personagem sente dor no corpo inteiro, sabe? Imagina, de novo, uma cena de filme, né? Se mostra primeiro a perna torta, mostra o personagem, só uma coisa assim na mão dele segurando a costela, mostra o rosto dele assim, dá todo o close, e aí no final mostra o carro acidentado e a pessoa dentro do carro ali, né, com a perna num ângulo estranho, uma mão na costela, outra mão no rosto. E aí você entende, ele tá com muita dor, né? E aí ele fala, nossa, eu tô com dor no corpo inteiro, né? Aí sim a cena ganhou alguma emoção legítima, em vez de só tentar te explicar o que ela deveria estar te mostrando, tá? A cena do medo é a mesma coisa, né? Você vê assim, você tem que ver o personagem sentindo o medo. A gente tem aquelas cenas assim, que são bem lentas, né? Do personagem assim, no escuro, geralmente, né? Cenas de medo, muitas vezes está no escuro. Aí você vê assim, o close naquele ator, naquela atriz, tremendo, sabe? Expressando o medo. E aí mostra o que causou esse medo. E mesmo, até quando mostra a fonte do medo, muitas vezes também rola um jogo de câmera, assim, de repente a câmera subindo aos poucos, mostrando em detalhes, né? Ou, de novo, usando a técnica do close, mostra um corpo morto, né? E aí mostra, assim, um close naquele olhar do morto mirando nada. E aí mostra a mão pendendo pro lado. E aí, tipo, mostra um close na ferida aberta que matou aquela vítima, sabe? E aí mostra o corpo morto inteiro, né?
Isso tudo é feito para mostrar para você o que você tem que sentir. E essa que é a regra máxima. Essa é a única regra que eu acredito que você não pode quebrar nunca na narrativa. Mostra, não explica, tá? Inclusive, eu posso falar mais vídeos se você quiser. Comenta aqui se você quer que eu fale mais vídeos desses tipos de regra, né? Como usar, como não usar as regras da narrativa, sabe? Porque há quem diga que as únicas regras também, a única regra legítima, né, foram o Aristóteles que trouxe na poética. Mas eu acredito que hoje em dia até o Aristóteles se provou não errado, né? Mas nem mesmo a regra máxima de Aristóteles é fundamental, é indispensável, tá? Já discuti isso já com alguns colegas, já falei sobre isso já, e nós temos hoje em dia provas de que a regra básica do Aristóteles de narrativa não é tão universal. Essa regra do mostre, não explique, é universal, tá? Mais do que a regra fundamental do Aristóteles, na minha opinião, de um mero mortal. Mas eu vou falar disso outro vídeo, tá? E se você quiser que eu fale de mais regras de narrativa, por que elas funcionam, por que não funcionam, por que eu sou a favor de certas regras, como que você pode usar essas regras na sua narrativa, né? Comenta aqui embaixo. Mas o fundamental é isso, não fica tentando emular regrinhas por aí. Compreende a essência da narrativa, né? E usa as ferramentas ao seu favor, em vez de ficar tentando repetir fórmulas de bolo que já estão mais do que fadadas, tá bom? Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve e ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar de instrutor todo dia de 2020. Então, até amanhã.